graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução às epístolas gerais. Nós vamos estar dando continuidade às epístolas de João. Na nossa última aula, nós concluímos 1 João e hoje nós vamos falar de uma carta que, na verdade, ela tem apenas um capítulo, e dentro desse capítulo são apenas 13 versículos, né? E esta é a segunda epístola de João. Essa segunda epístola nós vamos verificar algumas coisas relacionadas à primeira, porque essa epístola ela vai falar sobre o amor novamente, algo que tanto no Evangelho como também na primeira epístola nós encontramos, né, o apóstolo João falando muito sobre o amor. E também nessa segunda epístola, João também vai dar a ênfase sobre o tema verdade. Então, dentro disso, nós vamos ver que João continua preocupado com os falsos mestres, ele continua preocupado com a seita gnóstica que continua crescendo e interferindo no ensino do verdadeiro evangelho. Então, se você puder me acompanhar, abra sua Bíblia aí na segunda epístola do apóstolo João. Igualmente, a primeira epístola, provavelmente João escreveu estando em Éfeso, nos seus últimos dias de vida, no final do século I. Quando nós olhamos para esses 13 versículos, embora ela seja uma carta pequena, comparada à primeira carta de João, nós vamos ler alguns versículos e fazer alguns comentários que são importantes para que possamos entender o propósito e o conteúdo desta epístola de número 2. Nos 3 primeiros versículos, nós temos a saudação, a qual nós não encontramos na primeira epístola. E nessa saudação eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês. Acompanhem comigo. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Essa primeira parte que nós não encontramos, né, na primeira epístola, essa saudação inicial que é comum nas cartas, mas nessa segunda epístola nós encontramos. E aqui algumas informações são importantes. Quando você estiver fazendo, né, a leitura, seja de uma epístola de João, de Pedro, de Paulo, é importante nós sabermos para quem foi escrito, o propósito que foi escrito, para que a gente possa, na leitura, entender o pensamento do autor da epístola. E tentar, então, entender o significado de algumas expressões as quais são utilizadas na leitura desta carta, desta epístola, no nosso caso, 2 João. Note que essa expressão presbítero aqui é encontrada novamente, como nós vimos, por exemplo, na segunda epístola de Pedro. E, novamente, se você acompanhou, você vai lembrar, se você não acompanhou, eu vou repetir aqui. Notem que João, ele foi o autor dessa epístola. Embora nós não encontramos o nome dele nessa epístola, nós temos o testemunho dos pais da igreja, os homens que vieram depois dos apóstolos e que deram continuidade na história da igreja, né? Pessoas como Irineu, como Papias, como Justino Mártir, como Clemente de Alexandria, mais tarde Eusébio de Cesareia.
homens que nos seus escritos mencionavam porções dessas epístolas e dando então o seu aval e o entendimento de que foi João o apóstolo que escreveu. Então, embora nós não tenhamos nessa epístola a informação de que ele é o autor, pela tradição da igreja, assim como Policarpo, que foi um discípulo de João, nós temos a afirmação de que essa epístola ela foi escrita pelo apóstolo João. Então, se é o apóstolo João que está escrevendo, o termo presbítero aqui não pode ser entendido errado no uso comum que nós temos hoje dentro de muitas igrejas protestantes, em que esse termo presbítero se tornou um ofício na igreja. A palavra no grego aqui, presbíteros, quer dizer ancião, uma pessoa idosa. Então não é que João está dizendo que ele, por assim dizer, foi rebaixado dentro do seu ofício, né? Ele era um apóstolo e agora ele foi rebaixado a presbítero. Se eu não entender isso, eu não vou entender o sentido dessa palavra. João está dizendo o presbítero aqui porque ele já estava com quase 100 anos de idade. Ele já era um homem idoso, ele não era já mais um menino. Ele era um ancião da igreja. Então, quando ele usa aqui o presbítero, ele está apenas trazendo uma informação como se ele estivesse falando o agora ancião, o agora apóstolo ancião da igreja, ou agora um homem já de idade avançada vos escreve. Eu sempre gosto de ao ler essas expressões iniciais, e gosto de fazer sempre um comentário, porque para esses homens não importa para eles a posição apostólica. Já vimos em outro momento que, na verdade, eles queriam ser conhecidos como pessoas normais, em nada diferentes dos demais irmãos. Não subia à cabeça desses homens a sua posição dentro da igreja, como nós temos visto nos dias de hoje, em que a posição para alguns homens que têm governado as denominações é mais importante do que o seu próprio chamado e a sua própria vocação. Se você muitas vezes não chama esses indivíduos, né? Eu estou falando de pessoas que eu conheço, e não estou generalizando, mas muitos nós encontramos por aí, e se você não chama ele de pastor, ou você não chama ele de apóstolo, ou de reverendo, ou de presbítero, né? Se você chama ele de irmão, ele não vai ficar feliz. Então, na verdade, a posição para ele é maior do que a sua vocação, o seu chamado. E quando nós lemos aqui, nós vemos o coração de um homem que já está no final da sua vida e ele não quer ser reconhecido como um apóstolo, embora ele seja, mas para ele quer se aproximar, ele quer estar no mesmo nível da igreja. Eu sou um irmão, um conservo teu, eu sou um homem idoso, sou um homem de Deus, mas eu sou um ancião, um homem que Deus tem me dado o privilégio de viver tantos anos e ainda o privilégio de poder apacentar o seu rebanho. Esse é o coração desses homens, é por isso que eles estão no Novo Testamento. E esse deve ser o coração de todo líder, né, que realmente entende qual é o seu chamado e a sua vocação. Nunca a posição acima do servir ao Senhor Jesus Cristo. Então ele deixa bem claro, né, que ele é um ancião, por isso a expressão o presbítero. Dando continuidade na saudação, o presbítero, que nós agora sabemos que é o apóstolo João, a senhora eleita e a seus filhos. Vamos entender o que essa expressão quer nos dizer. Há vários pensamentos dentro do estudo teológico e bíblico sobre essa expressão, porque veja bem, João está escrevendo a alguém,
Quem é esse alguém? Ele menciona aqui como a senhora eleita e a seus filhos. Existe uma pequena parcela de comentaristas bíblicos que entendem que essa senhora eleita é uma pessoa, uma mulher, que não é mencionado o nome dela. João não usa o nome dela aqui, mas João está escrevendo a uma pessoa, a uma mulher, a qual ele chama a senhora eleita, e aos seus filhos, né? Os seus filhos biológicos. Para esse grupo de pessoas, então, João está escrevendo a uma pessoa e a sua família, aos seus filhos. Essa mulher, em algum momento, aceitou a Jesus e seus filhos também aceitaram. Essa é uma das opiniões. É lógico que a minoria entende assim. E há uma opinião da qual eu também concordo, que essa expressão, a senhora eleita e os seus filhos, João está falando a uma igreja local. Essa senhora eleita não é uma pessoa, é a igreja. A igreja que gerou os seus filhos no corpo. Ou seja, esses filhos também não são filhos biológicos de uma mulher, mas são filhos no sentido espiritual, ou seja, os membros individuais dessa igreja local. Nós não sabemos para qual igreja João escreveu, mas ele escreveu a uma igreja. Pode ser que essa carta circulou para várias igrejas, onde talvez João, pela sua influência nas igrejas da Ásia Menor, uma vez que o apóstolo Paulo já tinha sido morto por causa do Evangelho, uma vez que Pedro também havia sido morto por causa do Evangelho. Nós estamos falando aqui próximo do ano 100. Pedro e João morreram por volta do ano 66 a 68. Então, já se passaram muitos anos, quase 40 anos da morte desses homens. Então é natural que João, sendo o único apóstolo ainda estar vivo, ele tenha uma posição de presidir sobre as demais igrejas. Se realmente ele está em Éfeso, como a tradição nos diz, que ele passou seus últimos dias em Éfeso, provavelmente ele escreveu essa carta não somente a uma igreja, mas a outras igrejas, porém, cada uma dessas igrejas entendendo que essa expressão, a senhora eleita, era aquela igreja local. E os filhos dessa igreja eleita, em Jesus Cristo, eram os membros que foram gerados naquele corpo. Então, João, temos que entender que João está usando, na verdade, essa expressão senhora eleita, né, como uma personificação da igreja de Cristo, daquela igreja local para a qual está escrevendo. É lógico que quando membros se convertem dentro de uma igreja local e vão ali se alimentar, e vão ali crescer, e vão ali se tornarem adultos no sentido espiritual, é natural que João entenda que aquela igreja, ela gerou em Cristo essas pessoas que ali estão. Então, por isso ele usa essa expressão. É interessante também que na continuidade da saudação ele diz assim, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então, se ele escreveu para uma igreja local, inicialmente, e essa carta foi também para outras igrejas, essa igreja local, que nós não sabemos qual igreja, se era Esmirna, se era uma igreja que estava na região do Ponto, da Bitínia, né? Ou se era uma das igrejas que são citadas no Apocalipse, nós não sabemos, né? Se é Filadélfia, nós não sabemos. Mas, se ele escreveu para uma igreja local, dá-nos entender, né, pela essa expressão, aos quais, está falando aqui dos filhos, né, os quais amo na verdade,
E não somente eu, mas todos também que têm o conhecimento ou conhecem a verdade. Ou seja, dá-nos a entender e nos fazer pensar que essa igreja se destacava entre as demais igrejas. E por isso que ela era conhecida das outras igrejas as quais existiam e que João tinha um contato com elas. Então, esse amor que João está falando e que os demais, ele diz não somente eu, mas também os outros que conhecem a verdade amam você, né, traz uma expressão honrosa para essa igreja local, a qual nós não sabemos. Né? Quando nós olhamos para o Apocalipse, que foi o próprio João também que escreveu, né, uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus, nós vamos ver que há igrejas que são mais honradas do que outras, no sentido de que elas têm agradado mais o coração do Senhor Jesus Cristo pela maneira com que eles estão servindo a Ele no Evangelho, dentro das suas igrejas. Então, você vê no próprio livro do Apocalipse que umas têm mais destaque do que outras. Aqui também nós vemos que, em algum momento a gente vai falar sobre isso, né? Mas João já está trazendo, né, nessa saudação algo que ele vai trabalhar, que é esse termo verdade. Né? Ele diz que ama esses irmãos, assim como os outros irmãos que também têm conhecido a verdade. Né? E João vai falar sobre a verdade, uma vez que, novamente, como na primeira carta, ele vai trabalhar o tema sobre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Muito bem, concluindo esta saudação, João vai nos trazer agora, para nós, como leitores do século XXI e os leitores do primeiro século, algumas coisas relacionadas à verdade, ao amor ao próximo, e vamos estar então fazendo uma leitura e comentando sobre algumas expressões dessa segunda epístola. Versículo de número 4 em diante, João diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Novamente, João vai falar sobre um termo que é tão importante para ele nessa epístola: a verdade. E se a gente for fazer uma pergunta, o que é a verdade? Hoje nós estamos vivendo num tempo onde o relativismo tem entrado. Na verdade, o relativismo já entrou no mundo e o relativismo tem entrado na igreja. Veja só, meus irmãos, se você for analisar o que a gente falou na primeira epístola e o que a gente vai falar aqui, o gnosticismo, que é a mentira, na verdade, eles anunciavam um outro evangelho. Essa mentira chamada gnosticismo, que estava entrando na igreja e ganhando força, nós poderíamos falar da mesma forma o relativismo que hoje já está dentro do mundo e que está entrando nas igrejas. Porque, veja bem, o que o relativismo ele fala? O relativismo diz que a verdade ela é relativa. Então, a verdade que é para mim pode não ser para outro.
Então, o relativismo diz que cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. Ou seja, a verdade para o pastor Urias Júnior é uma, mas para o que está ouvindo ele é outra. Só que João, nessa epístola, ele reforça o entendimento desses leitores a permanecerem na verdade. Então, para João, existe uma verdade. Só que para João, essa verdade não é a verdade dele. Mas é a verdade que para ele, desde o princípio, foi anunciada. Notem que no versículo de número 5, ele diz assim: desde o princípio tivemos. Ele se inclui. Então essa não é a verdade de João. Não é a verdade dele, que nasceu nele. Ele recebeu essa verdade, ele está transmitindo essa verdade. E de quem ele recebeu essa verdade? A verdade que ele recebeu foi de Jesus. Eu gostaria que você abrisse comigo num texto do Evangelho de João, no capítulo 18. É algo muito interessante o que um homem que não é cristão, ele vai fazer uma pergunta-chave para Jesus. Veja só. Se você puder abrir comigo ali no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 18. Jesus ele está na frente de um homem que pode soltá-lo ou pode condená-lo. O nome dele é Pilatos. É o governador da Judéia. Ele, no capítulo de número 18, versículo de número 37, diz assim, 36, diz assim, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ou seja, Jesus disse assim: eu vim para essa terra para falar a verdade. Então, para Jesus existe uma verdade. Pilatos, então, faz uma pergunta para Jesus. No versículo 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? É interessante, meus irmãos, porque Pilatos faz uma pergunta para Jesus, porque para Pilatos existe uma verdade. Ele vive por ela. Ora, a verdade é aquilo que cremos que é o correto, que realmente é o correto a ser feito, é a minha crença, para mim isso é a verdade. Pilatos tem a verdade dele. E Jesus diz que ele veio testemunhar a verdade. Jesus não disse: eu vim testemunhar mais uma verdade ou uma verdade. Porque não existe, irmãos, o relativismo é algo que não existe. Não existe verdades. Existe a verdade. Assim como 1 mais 1 não pode ser 2, porque 1 mais 1 não pode ser 3, porque 1 mais 1 é 2, e isso é inquestionável. É a verdade, não é uma possibilidade. Talvez 1 mais 1 seja 3, ou será que seja 2, ou será que é 1? Não, 1 mais 1 é 2. É a verdade. Assim como um corpo que pela lei da gravidade ele não consegue se manter no solo, porque ele levita devido à lei da gravidade, isso é a verdade. Não pode existir uma outra verdade que não seja por causa da lei da gravidade que isso aconteça. Assim como a água que sai da torneira, ela sai no estado líquido, essa é a verdade. Não há uma possibilidade da água, na sua temperatura normal, sair num outro estado.
Então, a verdade, ela é única. Ela não existe possibilidades para a verdade. Só existe a verdade. Então, o relativismo, por não querer aceitar a verdade que é única, então o mundo diz que a tua verdade não é a minha verdade. E cada um pode ter uma verdade. E aí, meus queridos, isso, no conceito secular do mundo, é uma coisa. Agora, isso dentro da igreja é um perigo, é uma ameaça como o gnosticismo. Porque nós temos visto pessoas que estão vindo da igreja e que o seu comportamento diante da palavra é incorreto, mas ele diz que não, que isso é relativo. Você pode pensar assim, mas eu penso assim. Não, mas existe uma verdade. E qual é essa verdade? Pilatos perguntou, o que é a verdade? Irmão, Jesus não respondeu para Pilatos. Jesus não respondeu para Pilatos. Mas Jesus respondeu para aqueles que andavam com ele. João capítulo 14, versículo 6. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é a verdade? Irmãos, a verdade está em Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João está dizendo o seguinte, não saiam desta verdade. Ele já falou na primeira epístola. E qual é essa verdade que ele recebeu? Olha só o que ele diz aqui. Nós recebemos desde o princípio. Recebemos de quem? De Jesus. É por isso que ele diz assim, eu não vos escrevo um novo mandamento, porque essa verdade que ele está falando não é nova, ela já foi dada através de Jesus. Ele só está relembrando eles. Ele diz assim, eu não vos escrevo nenhum novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, o que é a verdade? A verdade foi aquilo que Jesus Cristo deixou como ensino para que o homem vivesse por ele. Foi aquilo que Jesus deixou para os seus apóstolos, e os seus apóstolos então deram continuidade. Não existe um outro evangelho. O relativismo tem colocado a possibilidade de haver várias verdades, mas só existe uma, meus irmãos. E esta verdade se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade. E não importa o que o mundo queira dizer, e não importa o que as pessoas que não aceitam a Jesus queiram dizer, o mundo pode dizer, a tua verdade não é a minha verdade. Pois é, meus irmãos, mas assim como João está nos dizendo, permaneçam firmes nessa verdade, porque ela levará você à vida eterna. O mundo jamais vai entender isso enquanto não aceitar a Jesus Cristo. Existe a verdade, sim, ela se chama Jesus. Ele veio trazer a verdade do Criador para esse mundo. O homem estava afastado de Deus, o homem estava longe de Deus, o homem estava como uma ovelha desgarrada, fazendo o que ele achava que era correto e tudo aquilo que vinha na sua mente e no seu coração ele fazia. Porém, Jesus Cristo veio como um pastor. Ele veio como o bom pastor. E ele trouxe a mensagem para que as ovelhas ouçam e venham para o aprisco e tenham a vida eterna. Por isso, se você que está ouvindo esta videoaula e que ainda não aceitou a mensagem do Evangelho, o verdadeiro Evangelho no qual Jesus Cristo é o centro dele, busque conhecer a este Jesus. Clame para que este Jesus se revele a você. Busque neste evangelho conhecer a verdade que se chama Jesus Cristo. João escreveu no seu evangelho, no capítulo de número 1, versículo 18, nenhum homem viu a Deus, mas Deus o revelou a Ele mesmo através de Jesus Cristo, seu Filho. Homem nenhum pode ver a Deus, mas todo homem que conhece o Filho também é conhecido do Pai. É isso que João está escrevendo nessas epístolas.
Aquele que ama o Filho também tem o amor do Pai. Aquele que tem o Filho também tem o Pai. Aquele que tem comunhão com o Filho também tem comunhão com o Pai. Porque o Pai se revelou através do Filho. Por isso, meu irmão e minha irmã, permaneça na verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, João vai dar continuidade àquilo que na primeira epístola ele já havia mencionado e que nós vimos na nossa última aula. Só que veja bem, na primeira epístola, João está preocupado com os ensinos, as pregações dos gnósticos. Essa é a preocupação dele. Não deem ouvidos a esse ensino. Provavelmente, meus irmãos, a instrução de João teve efeito. Mas sempre, os inimigos da verdade vão tentar de um outro jeito. Qual que foi o outro jeito que os gnósticos estavam tentando se aproximar novamente dos cristãos enganados? Visitando os cristãos nas suas casas. Então, agora João, ele vai trazer uma outra orientação. Não recebam os falsos mestres em suas casas. Eles estavam na primeira epístola, nas reuniões, nos cultos, com oportunidades de ensinando e pregando. É como se eles estivessem hoje nos púlpitos pregando. É como se eles estivessem nas escolas bíblicas pregando. É como se eles estivessem nos seminários teológicos pregando. Então a primeira epístola é João, olha, não deixem, não ouçam. Mas agora eles estão usando uma outra tática, uma outra estratégia. Já que eu não posso pregar no meio da comunidade, eu vou de casa em casa, daqueles que eu tenho mais proximidade. E João, então, ficou sabendo disso. E João agora vai tratar sobre isso. Não recebam eles dentro das suas casas. Então, abra comigo lá. Vamos ler no versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Vejam que o problema aqui é o gnosticismo. Isso não quer dizer que não se aplique para outros enganadores que estão nesse mundo. Mas vamos tentar entender a ideia de João. Veja bem, novamente João reforça a ideia de que aquele que não crê que Jesus vem em carne, ou seja, o gnóstico, ele é um enganador. Ele é o inimigo da verdade. E muitos gnósticos já haviam, já estavam influenciando, buscando influenciar a mentalidade dos crentes. Como eu falei, irmãos, é lógico que essa leitura é uma leitura para o primeiro século, com relação ao gnosticismo, mas isso não quer dizer que não se aplica a nós. Porque muitos enganadores estão nesse mundo. Muitos enganadores continuam nesse mundo. Muitos enganadores têm levado o povo a se afastar de Jesus Cristo e do seu verdadeiro evangelho. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado. Embora, meus irmãos, eu estou usando hoje um veículo para falar e divulgar o evangelho de Jesus, usando uma rede social, usando as redes sociais, existem muitos que também têm usado as redes sociais para enganar o povo. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter um discernimento do que nós estamos ouvindo nas redes sociais. Porque às vezes o relativismo está lá, às vezes os enganadores estão lá, e eles estão com seguidores, eles estão discipulando de forma totalmente errada
pessoas que com seu coração piedoso acreditam que aquilo é a verdade. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Temos que buscar nesses dias ter um entendimento maior da palavra de Deus. Meus irmãos, Deus colocou nesse mundo homens, pessoas com o Espírito Santo para orientar outros. Tem colocado, sim, existem homens, existem pessoas, existem servos de Deus com uma palavra bíblica, ortodoxa, sem se desviar da verdade, não inventam moda. Agora, tem muitos que têm falado que nem sabem. E aí tem uma grande parcela de pessoas que estão buscando entender e estão dizendo amém. Tome cuidado. Tome muito cuidado, que se na era apostólica primitiva os enganadores estavam lá e os apóstolos tiveram que, em vários momentos, reorientar a igreja, como o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, ele usou uma expressão forte, dizendo assim, olha, vocês... nem bem, vocês não demorou muito, vocês já estão se desviando da verdade, porque havia um grupo ensinando o que era o evangelho herege dentro das igrejas da região da Galácia que Paulo havia evangelizado. Você acha, meu irmão, que nos nossos dias é diferente? Não. Então toma esse conselho, toma muito cuidado quem você segue, o que você ouve. Confira na palavra de Deus. Veja se realmente é aquilo que está sendo falado. E em qualquer dúvida, há homens de Deus que podem te responder e te trazer uma ideia, né, sobre o tema que você tem alguma dúvida. Mas, voltando aqui, esses enganadores que estão lá no primeiro século, eles agora estão usando uma estratégia diferente. Qual? Eles estão entrando na casa dos crentes. E é por isso que João, então, dizendo no versículo 8, diz assim, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Olha só o que João está dizendo aqui. João está falando sobre a doutrina de Cristo, ou seja, sobre a cristologia correta. Ou seja, em outras palavras, a doutrina de Cristo é aquilo que você entende sobre a pessoa de Jesus. Na primeira epístola, ele deixou uma ênfase, né, sobre isso, né, a doutrina correta de Cristo, né, a encarnação de Cristo como uma verdade, a sua expiação como uma outra verdade, o seu ofício como mediador como uma outra verdade. Então, quando João está falando que aquele que ele prevarica e aquele que não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, aquele que conheceu, mas não permaneceu e, ao contrário disso, está deturpando a doutrina de Cristo, a cristologia correta, João está dizendo que essa pessoa ela não tem o Pai nem o Filho, ou seja, essa pessoa ela não tem comunhão com Deus. Mas ao contrário, aquela que persevera na doutrina, essa então tem tanto o Pai como o Filho. E aqui eu gostaria de falar sobre o que é a doutrina de Cristo que João está falando aqui. Quando João fala sobre a doutrina de Cristo, ele está falando do que nós entendemos sobre a pessoa de Jesus Cristo.
quem Jesus é para nós? O que você pensa com relação a Jesus? Se alguém perguntar para você o que é que Jesus fez por você, você saberia responder? Se perguntarem para você o que Jesus faz hoje por você, você conseguiria responder? São perguntas chaves sobre a doutrina de Cristo. Se perguntarem para você qual foi o propósito ou os propósitos de Jesus ter se tornado humano, você saberia responder? Vejam que a doutrina de Cristo, ela pode ser a verdadeira ou a falsa. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma doutrina de Cristo falsa. E é interessante que dentro da heresiologia, para você identificar uma das maneiras se essa denominação é uma seita ou não, é fazer uma pergunta-chave. A pergunta é essa: quem é Jesus dentro dessa organização, dessa denominação? Essa pergunta, por mais simples que ela seja, ela nos faz identificar se é uma organização, uma denominação, um grupo, o qual está ensinando uma heresia. Porque se Jesus não for suficiente, se nesse grupo, nessa comunidade, nessa denominação, nessa instituição, se Jesus não é suficiente para a salvação, é Jesus e mais alguma coisa, já é uma heresia. Se Jesus não é o Filho de Deus, e se ele não é Deus, já é uma heresia. Então, não é difícil de identificar com essa simples pergunta se esse grupo é herético ou não. Então, conhecer a doutrina de Cristo é importantíssimo, é vital para a vida do cristão. Saber quem é Jesus de fato. Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: o que o mundo diz que eu sou? Uns dizem João Batista, Jeremias, os profetas, enfim. Não, e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? Porque, meus queridos, tem muitas pessoas que estão entendendo errado sobre a doutrina de Cristo. As pessoas acham que Cristo veio para consertar o casamento. Que Cristo veio para arrumar as finanças dele. Que Jesus Cristo veio para curar da enfermidade. Isso, meus irmãos, Jesus faz. Ele pode fazer, mas essa não é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é você entender a encarnação e o propósito da encarnação. Você entender a expiação de Cristo e o propósito da expiação. Você entender do que ele nos resgatou. É você e eu entender qual é o ofício que ele exerce hoje. É entender qual é o real propósito da volta dele. Muitas pessoas têm seguido Jesus pela promessa, por assim dizer, de uma vida financeira melhor. Jesus disse assim, meus irmãos: eu vou voltar a buscar vocês para onde eu estiver, vocês também estejam. Essa é uma promessa que ele falou, que ele fez, e que muitos desconhecem essa promessa. Essa é a maior promessa, meus irmãos. Mas se eu não conheço a doutrina de Cristo, eu vou conhecer um Cristo gnóstico, um Cristo relativista, um Cristo liberalista, um Cristo que libera você para fazer o que você quiser da sua vida. Esse Jesus Cristo não é o Jesus Cristo que o apóstolo João chama de a verdade. E nós temos que conhecer ele. Por isso que ele diz: se alguém não persevera, ou seja, não permanece na doutrina de Cristo, e ainda prevarica, ou seja, muda essa verdade, adultera essa verdade, blasfema dessa verdade, corrompe essa verdade,
esse não tem parte com o Pai e nem com o Filho. Pode falar de Deus, pode falar de Jesus, pode colocar na placa lá, Jesus, pode usar a Bíblia, mas se a doutrina de Cristo, meus irmãos, porque Cristo é o centro do Evangelho. Se Cristo não tiver na mensagem, se Cristo não tiver no estudo, se Cristo não tiver na oração, então Cristo não é o centro do movimento deste grupo. E João, então, está falando para eles que os enganadores estavam lá. E aí ele diz assim, versículo 10, se alguém vem ter convosco, ele está falando dos gnósticos, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Vamos entender essa expressão melhor. Talvez você já está pensando até num grupo que talvez bata na porta da casa e você e agora. Não vou nem receber e nem vou cumprimentar eles quando eu ver eles na rua. Vamos tentar entender essa ideia do que João está querendo dizer. Veja bem, meus irmãos, quando ele diz aqui, se alguém vem ter convosco, ele está falando dos gnósticos, que nós já sabemos quem são e o que ensinam. E não traz essa doutrina, ou seja, se essa pessoa que vai na tua casa, mas ele não é um crente que realmente igual a você, que crê na doutrina de Cristo da forma como ela é, não o recebais. Por que João fala isso? Primeiro nós temos que entender a igreja do primeiro século, meus irmãos. A igreja do primeiro século, ela tinha uma das marcas da igreja do primeiro século, se chamava hospitalidade. Quando você pega as cartas pastorais de Paulo, ele deixa bem claro um dos critérios para ser o líder da igreja, ser um homem que preside sobre a igreja, um episcopos, um diáconos, ele tem que ser, entre tantas coisas, hospitaleiro. A hospitalidade é uma marca da igreja. Irmãos, a igreja, ela... Quando, por exemplo, uma pessoa estava de passagem na cidade, e ela não tinha onde ficar, a igreja, os cristãos acolhiam em suas casas com o objetivo de pregar o evangelho, de dar o necessário, a roupa, a coberta, o alimento, um banho, a hospitalidade. E aquele indivíduo, enquanto permanecesse ali, ele era anunciado a ele o evangelho. E muitas pessoas eram ganhas pela atitude de caridade, juntamente com a palavra pregada do evangelho. Veja bem, Hebreus capítulo de número 13, versículo 2, você vai encontrar assim: não abandoneis a hospitalidade, porque muitos receberam anjos em suas casas, pensando que eram seres humanos. Por que isso aconteceu? Porque Deus estava provando a hospitalidade na vida de alguns crentes. Então esse anjo, de forma temporária, assumia a forma humana e as pessoas achavam que eram pessoas de verdade, receberam, assim como lá em Gênesis 18, comeram na mesa, ficaram um tempo na casa, ou esse crente pregou o evangelho. Por que o escritor aos Hebreus chama atenção? Porque havia crentes que não estavam exercendo hospitalidade. Na terceira carta do apóstolo João, nós vamos falar sobre hospitalidade também. Havia crentes que não eram hospitaleiros. Havia um indivíduo ali que não era hospitaleiro. E isso não é a marca de um cristão. A igreja do primeiro século tinha essa marca, a hospitalidade. Então veja bem, o que João está dizendo? Olha, quando João diz assim, não recebam na sua casa, nós temos que entender o contexto da época. O receber na casa é esse gnóstico, ser recebido, e ali ele tomar o café, ali ele jantar, ali ele pernoitar,
por que João está dizendo aquele que não prega a sã doutrina, a doutrina de Cristo, não receba? Por quê? Pelo perigo de essa pessoa seduzir aquele irmão, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que é leigo, ele tem a fé em Jesus Cristo, mas ele é leigo, ele não tem o conhecimento como deveria, talvez ele não tenha essa capacidade intelectual, mas ele tem a fé genuína em Cristo, mas ele tem uma dificuldade em entender. Agora você imagine um gnóstico entrando nessa casa, e esses homens, eles não eram pessoas que não eram intelectuais, né? Cerinto, por exemplo, que foi considerado o patriarca do gnosticismo dentro do cristianismo, era um homem muito instruído, eram pessoas que falavam muito bem, e aí ele entra, pegando a escritura e deturpando os textos, como alguns fazem, e eu digo para vocês, meus irmãos, alguns meses atrás, numa conversa com uma pessoa próxima a minha, um jovem saiu da igreja porque foi seduzido pelo mormonismo. Eles fizeram esta jovem, que era neófita na fé, entenderam que eles queriam que ela entendesse. E ela, então, acabou abraçando o mormonismo como a verdade. Então, o que João está querendo dizer aqui? Não recebam. Veja bem, João não está dizendo para desprezar, porque Jesus falou, meus irmãos, que você deve amar os inimigos, orar pelos inimigos. Jesus falou assim, deixa eu ver se eu lembro a expressão, que excelência há em você apenas cumprimentar aqueles que são seus já. Os gentios também fazem isso. Você amar os que são da família é fácil. Quero ver você amar aquele que é inimigo. Então, embora João não quer o contato deles, João não está falando para eles odiarem essas pessoas. Mas João está no sentido de precaver algo que poderia acontecer. Blindar eles. Porque, veja bem, uma coisa é um gnóstico ir na casa de João e debater com João. É uma coisa. Agora, ir na casa do neófito e ficar 2, 3 dias ali dizendo que a mentira é a verdade, pegando o texto fora do contexto, essa pessoa vai acabar acreditando. Então, muitos ali, João está dando, digamos assim, uma orientação para não receberem, porque assim, tem pessoas que estão preparadas para um debate e são firmes na sua posição, mas tem outros que não. Então, João, eu vejo assim como Paulo, em vez de liberar e alguns se perderem, então não libere para que todos, pelo menos nessa questão, não sejam corrompidos. Então é por isso que ele usa a expressão não recebais em casa, ou seja, a hospitalidade. Veja como que é, meus irmãos, como que é a estratégia do adversário. A hospitalidade é algo que o crente deve exercer. Então, veja bem, eu vou lá para que haja hospitalidade, mas nesse caso ele está dizendo não. Nesse caso, não receba. Por isso que eu digo, meus irmãos, você sabe de quem eu estou falando. Aqueles que batem lá na porta no domingo de manhã, né? Se você conhece a doutrina de Cristo, se você é uma pessoa preparada, se você conhece a doutrina deles, e você sabe que num debate você pode até ganhá-lo, receba. Não tem problema nenhum. Agora, se você não conhece a doutrina deles, você não está preparado nem aqui na palavra de Deus, então, é o que João está dizendo, não recebais. Eles vão criar confusão na tua cabeça. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Não saudeis, nem tampouco saudeis. Aqui nós temos que entender também. Veja só, irmãos, volto a falar.
Jesus Cristo, ele nos ensinou, né, a conviver com os que não são da mesma fé que nós, sem odiá-los, orando por eles, evangelizando eles, mas respeitando o livre-arbítrio que eles têm. Foi isso que Jesus ensinou. Se você ler o Sermão da Montanha, você vai ver isso daí. Aqui nós não podemos entender errado. Essa expressão saudez é a saudação cristã. Não cumprimente com a paz do Senhor, a paz de Deus, paz seja convosco, graça e paz, seja a saudação que você usa e que, por sinal, até vou abrir aqui um parênteses. Tem muitas igrejas que já deixaram de usar a saudação. As igrejas modernas aí. A saudação sempre foi uma das marcas do cristão. Eu sou bem sincero, eu fico desconfortado quando uma pessoa cristã vem e diz oi para mim. Porque a paz seja convosco, graça e paz, tem várias saudações aqui, que nós até lemos aqui, ó, a saudação no versículo 3 aqui, é graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação nos identifica, meus irmãos. Ela nos identifica. Estão tirando muita coisa que faz parte da marca da vida do cristão. A igreja nasceu com algumas marcas. A saudação é o que João está dizendo, não saudeis. Ele não está dizendo, não diga bom dia, não diga boa tarde. Se essa pessoa ela trabalha com você e ela é de uma religião que não aceita Jesus, então você nem olhe para ela, nem cumprimenta ela. Não é isso que ele está ensinando e nem foi isso que Jesus ensinou. A Bíblia diz assim, no que depender de vós, esteja paz com todos. Essa é a ideia de que você conhece aí um vizinho que não é da religião, não é cristão. E você não, mas a Bíblia diz que eu não posso nem saudar. Opa, está tudo errado. O não saudeis aqui é não cumprimentar uma pessoa que está numa fé totalmente deturpada com relação a Jesus Cristo e você saudar ela, por exemplo, com a paz. Quando você sauda ela com a paz, você está concordando com as obras más que ele está crendo. É o que João está dizendo. Porque quem sauda tem parte nas suas obras más. Ou seja, se, por exemplo, eu saudar com a graça e a paz uma pessoa que não acredita que Jesus é Deus, eu estou dizendo para essa pessoa que nós temos comunhão. E não tem como ter comunhão na doutrina de Cristo com uma pessoa que não crê que Jesus é Deus. Então, esse não saudeis é não cumprimentar com a saudação que os crentes se cumprimentam. Agora, você entender que eu não posso dar bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está, isso aí está errado. Não foi isso que João está ensinando. Aí o vizinho que você deveria evangelizar, ganhar ele, porque ele não é crente, você vira a cara para ele não vai querer ser crente por causa dessa má atitude que você está tomando e que eu estou tomando. Então a saudação aqui não tem nada a ver com a gentileza, com o cumprimento cotidiano, um bom dia, boa tarde. E tem muitos cristãos, irmãos, que entendem errado esse texto aqui. Porque ele não está no caminho, ele não está dentro daquilo que essa pessoa entende como a verdade, né? Ela não faz parte da minha igreja, né? Da denominação. Então a Bíblia diz que eu não posso saudar, porque eu estou pecando, eu estou participando da... Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então fique bem claro isso. Eu não posso saudar com a saudação que venha demonstrar que é uma comunhão religiosa com uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo e que crê em Jesus de uma forma errada. Esse tipo de pessoa eu não posso saudar ela com a saudação normal do cristão. Isso é o que a Bíblia está dizendo aqui. Muito bem. Para concluirmos, irmãos, né, João ele termina dizendo assim, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar face a face,
para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Notem que essa expressão que no versículo 12 nós encontramos aqui, né? João está dizendo assim, eu queria escrever mais coisas, mas eu não vou escrever com papel e tinta, eu quero ir aí. Eu quero ir aí. Então João tinha, se ele foi nós não sabemos, ele tinha o desejo de ir para nessa igreja local, para que o nosso gozo seja cumprido. E aqui é fantástico, irmãos, porque, veja bem, João está falando da alegria mútua, tanto dele como da igreja, né, que provavelmente fazia algum tempo que não se viam. Alegria mútua. Por isso que ele diz ali, nosso gozo. Alegria mútua de estarem juntos e falarem da palavra de Deus. Isso é o que deveria nos mover como igreja, como irmãos. A igreja, meus irmãos, ela não vive no individualismo. Ela tem que ter um momento onde nos visitamos, onde que falamos da palavra de Deus, onde possamos orar juntos, onde podemos conversar de outras coisas, mas tudo que seja para a glória de Deus. Às vezes você vai visitar algum cristão, talvez já passou por isso, e tudo que esse cristão fala, ele fala de tudo, menos da eternidade, menos do seu Salvador, menos daquilo que Deus pode estar fazendo na vida dele. João ele está ansioso, e a igreja também está ansiosa para que chegue o momento de eles estarem juntos, para que então o gozo seja completo. Para que eles possam se abraçar, se beijar. Né? O ósculo santo no primeiro século é algo que é uma marca também entre eles. Né? Se abraçar, o ósculo santo, saber como que está, matar a saudade, isso fortalece a fé de ambos. Cantar um louvor a Deus, orarem juntos, chorarem juntos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E é isso que nós devemos fazer uma reflexão. Será que nós temos tido esse tempo? Será que você temos tido esse tempo de visitarmos nossos irmãos, de abraçarmos, comermos aquele churrasco, por que não? Ou tomarmos aquele café e falarmos das coisas de Deus para que o nosso gozo seja cumprido. Eu queria concluir com essa palavra. Nesse mundo de corre para lá e corre para cá, às vezes nós esquecemos, irmãos, daquilo que foi tão essencial para a vida ativa do cristão. O estar em comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe a sua vida. E nos encontramos na nossa próxima aula, em nome de Jesus.